Oi, pessoal, aqui é o professor William. Eu decidi gravar aqui um vídeo com alguns encaminhamentos, então, para soluções dos exercícios da nossa lista 1 aí para entrega, né? E aí eu vou só dar uns encaminhamentos e vocês completam, tá? E se ainda tiver dúvida, pode entrar em contato comigo para a gente sanar as dúvidas, tá bom? Então a nossa questão 1 aí do vestibular da UFPR de 2015, ele dá um cubo de aresta 4, né? Então aqui essa valor aqui de aresta é 4. Foi seccionado por um plano originando dois sólidos geométricos conforme a figura, né? Então, ou seja, passou um plano aqui e arrancou desse cubo esse tetraedro, né? A gente tem ali um triângulo e depois três faces laterais também triangulares. Então ele passou o plano, arrancou, formando então esses dois sólidos geométricos. Daí ele pergunta ali, ó, calcule a área total da superfície de cada um dos sólidos obtidos por esta secção. Então aqui a gente tem o sólido número 1 e aqui a gente tem o sólido número 2, tá? Em relação ao sólido número 1, vou anotar aqui, a gente quer então calcular a área de superfície, tá? Essa área eu vou chamar de A1. Então, quem é que vai ser essa minha área 1? Então, o que a gente observa ali, né? Uma maneira mais simples, né? Foi seccionado aquele tetraedro. O que restou? Restou ali o quadrado da face aqui esquerda, o quadrado do fundo e o quadrado de trás, ainda nesse sólido 1, certo? Quadrado do lado esquerdo, quadrado de baixo e o quadrado de trás, do fundo e o quadrado de trás. Então, a gente já tem para a área de superfície 3 vezes a área do quadrado, certo? Aqui é um aqui. E a área do quadrado, a gente já sabe da geometria plana, que é lado vezes lado, certo? Então, lado ao quadrado, onde essa nossa medida do lado é 4, que é o valor da aresta ali que é dada. Mas tem mais coisa aqui para essa área 1, certo? Vamos voltar lá na figura. Agora, os quadrados de cima, da frente e do lado direito, eles foram cortados, né? E exatamente aqui na diagonal, certo? Então, o que resta, ó, veja, quando eu arranco esse triângulo, né, quando eu tiro esse triângulo, o que resta é metade da área do quadrado, certo? Então, esse triangulinho aqui, ó, que fica na face da frente aqui, na face de cima e na face lateral esquerda, tem metade da área do quadrado. Então, eu somo 3 vezes metade da área do quadrado. Aqui, desculpa. 3 vezes metade da área do quadrado, certo? Metade, mais metade, mais metade. Pronto, e agora para completar, esse nosso sólido aqui, né, o nosso cubo, quando eu seccionei, ele ganha essa nova face aqui triangular. Daí o que a gente observa? Esses lados do triângulo são exatamente as diagonais do quadrado, né? Então, todos esses três lados aqui do triângulo têm a mesma medida, ele é um triângulo equilátero, tá? Então, e a medida do lado do triângulo é a diagonal do quadrado. Como é que a gente calcula a diagonal do quadrado, né? Só para a gente recordar aqui. Aqui a gente tem um quadrado, faça de conta que é um quadrado, né? E a gente quer calcular essa diagonal aqui D. Aqui a gente tem o lado e aqui a gente tem o lado. Então, pelo teorema de Pitágoras, a gente tem hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. Então, 2L ao quadrado. Então, a gente vai ter que D é L raiz de 2, tirando a raiz, tá? Com o nosso lado do quadrado aqui dado por 4, tá? Então, a gente tem essa diagonal, que na verdade é o lado do nosso triângulo. Vou colocar aqui um T grande, lado do triângulo. E aí, aqui para a soma da superfície, falta então só somar a área desse triângulo. Então, aqui eu venho e somo a área
do triângulo grande, tá? Agora, esse é um triângulo equilátero, então qual é a área, lá da geometria plana de novo, né, do triângulo equilátero? É lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Só que esse lado aqui, cuidado, é o lado do triângulo, tá? Onde o lado do triângulo é dado aqui por L raiz de 2, e esse L é o lado do quadrado dado aqui, tá bom? Então essa aqui vai ser a área 1. E agora a gente precisa calcular a área da figura 2. Bom, na figura 2, então a gente precisa calcular aqui uma área 2, né? A gente tem, no fundo, é esse triângulo aqui, esse triângulo equilátero. Então, para começar, a gente já começa aqui com a área do triângulo equilátero, que a gente já vai até ter calculado aqui, certo? E a gente tem 3 desses triângulos, né? Que triângulo é esse? É esse aqui, ó, que a gente removeu. Aqui a base, né? Ou melhor, a base não, né? Um dos lados é a diagonal do quadrado e os outros lados são os lados do cubo, as arestas do cubo. Então veja, esse é um triângulo isósceles, né? E a gente já sabe a área dele. Qual é a área desse triângulo aqui que a gente removeu? É metade da área do quadrado, certo? Então, novamente, o que a gente vai ter? A área do fundo, que é a área do triângulo grande, mais 3 vezes, que é uma para cada face, metade da área do quadrado. 3 vezes metade da área do quadrado. Tá? Esse aí vai ser a nossa área 2. A área da nossa sólido geométrico 2.